Saudações, caro ouvinte. Recentemente, nós temos feito algumas postagens, geralmente roteiros ou textos curtos adaptados de publicações das nossas redes, como o YouTube e o Instagram. Mas hoje eu decidi fazer algo um pouco diferente. Começar com um podcast. Começar lendo um pouco as nossas gravações, começar lendo um pouco os nossos roteiros, passando aqui para vocês. Para quem não sabe, meu nome é Johnny. Sou um dos cofundadores do The Hemisphere e venho aqui por hoje apresentar a vocês um dos nossos tópicos. Depois de produzirmos o vídeo O Brasil e o Novo Nomos da Terra, feito em inglês, claro, algumas ideias continuaram fervendo na nossa cabeça. Algumas delas eu optei por não incluir no vídeo, para não deixá-los excessivamente densos, sabe, colocando muita informação. Minha intenção era evitar uma palestra teórica sobre geopolítica. Ainda assim, senti que havia alguns pontos que mereciam ser melhor explorados, e por isso que decidi escrever esse artigo aqui. Dito isso, quem escreveu isso não fui eu, foi o meu parceiro. O Brasil e seus paradoxos. O Brasil é uma nação de paradoxos. Talvez uma das mais interessantes do mundo justamente por isso. É um país profundamente religioso, mas também supersticioso. Preso ao passado, mas sem compreender de onde veio. Moralista no discurso público, mas cínico nas práticas públicas. Puritano e ao mesmo tempo permissivo nos costumes. Essas contradições fazem do Brasil algo único, talvez sem precedentes na história da civilização. Um espelho do mundo globalizado que está surgindo diante de nós. A globalização, por sua natureza, carrega seus próprios paradoxos: desigualdade, erosão de identidades culturais, universalização de problemas e crises. E assim, em termos schmittianos, poderíamos descrevê-la como uma força leviatânica, associada ao mar e ao caos, razão pelo qual tantas potências marítimas ocidentais como os Estados Unidos e o Reino Unido a impulsionam. Essa visão, comum entre eurasianistas, não está errada, mas é incompleta. A globalização não é apenas destruição e desordem. Ela também cria uma nova forma de ordem autoritária, um behemoth, que surge como contrapeso ao próprio portanto, caos. uma dialéctica espiritual em curso. Entre o caos criativo e o controle saturnino, o autoritarismo oriental, nesse sentido, é uma resposta dialética ao caos liberal ocidental. O mesmo vale internamente o crescimento da chamada direita neo-reacionária no Ocidente, refletindo esses desejos de ordem frente ao colapso da racionalidade Ao liberal. contrário do que muitos setores da direita dissidente afirma, essa dialética é justamente o que define o novo mundo globalizado. Direita e esquerda, no fim das contas, são expressões diferentes do mesmo Zeitgeist, o espírito do tempo. Não se trata, em geral, de uma escolha consciente, mas de um reflexo do cenário fenomenológico atual. Hegel já dizia que a verdade é uma síntese entre o eterno e o mutável. E hoje, vivemos uma virada cognitiva semelhante à era axial. A globalização destrói velhas certezas, mas também nos joga num mar tempestuoso de incertezas. E é por isso que observar o Brasil é tão O termo importante. brasilificação tem se popularizado no discurso dissidente ocidental como sinônimo de terceiro-mundização do Ocidente. A escolha do Brasil como metáfora não poderia ser mais apropriado. Nosso país reúne de forma quase perfeita os piores traços de dois mundos: a pobreza e a desigualdade do terceiro mundo, com a dissolução identitária e o cinismo das sociedades pós-industriais. A nação sem passado. Desde sua fundação, o Brasil vive em guerra com suas próprias raízes. Paradoxalmente, foi a própria monarquia quem incentivou esse processo de diluição do ethos luso-brasileiro. Inspirado pelas ideias iluministas e maçônicas de criar um homem racional, livre dos laços bárbaros do passado, o
Nativismo literário do século XIX nasceu como um rompimento com Portugal, não como continuidade cultural. Enquanto a Europa se deixava contagiar pelo romantismo e pelo nacionalismo, o Brasil rejeitava seu passado colonial, vendo ele como algo vergonhoso. Essa mentalidade permanece até hoje. Basta olhar como o país é retratado pela própria história em filmes e novelas nacionais. O resultado é uma pergunta que ecoa desde a independência: o que significa ser brasileiro? Autores como Machado de Assis, Mário de Andrade e Lima Barreto exploram essa dúvida. Em O Triste Fim de Policarpo Quaresma, Barreto retrata um homem patriota e idealista que acaba sendo ridicularizado e destruído por amar demais um país que não o amava. O romance é, no fundo, uma metáfora do Brasil, uma nação sem ethos, que transformou o idealismo em loucura e o amor à pátria em motivo de escárnio. O homem cordial e o futuro. Sérgio Buarque de Holanda, em Raízes do Brasil, definiu o homem cordial como o arquétipo do brasileiro. A cordialidade aqui não é gentileza, mas sentimentalismo, a dificuldade de agir racionalmente. Essa característica, que em partes nasce da ausência de um ethos sólido, contamina nossas instituições e dilui qualquer senso coletivo do propósito. Curiosamente, vemos esse mesmo fenômeno surgindo no Ocidente contemporâneo. Instituições guiadas por emoções, políticas baseadas em empatia vaga e decisões que parecem negar o instinto de sobrevivência das próprias civilizações. O Oriente reage com força e autoritarismo. Mas essa reação também é emocional, fruto do mesmo desequilíbrio. O resultado é um mundo brasilificado, racional demais para ser puro, sentimental demais para ser lógico e autoritário e permissivo ao mesmo tempo. O Brasil é, portanto, um espelho do futuro, uma síntese viva das contradições da modernidade. Além da brasilificação. Apesar do tempo, nem tudo está perdido. A história nunca para. E o espírito humano e sua busca incessante pela transcendência é mais forte do que qualquer crise. Se a globalização é inevitável, devemos perguntar: o que virá depois dela? Ou o que surgirá das cinzas desse processo? As tradições nascem das revoluções do espírito. Estamos apenas no início dessa transformação. E embora eu não saiba o que virá, tenho fé que sobreviveremos. E talvez, um dia, pela graça de Deus, possamos reconstruir algo novo sobre as ruínas da civilização. Obrigado por escutar até aqui. Sei que isso é um conteúdo um pouco mais novo, mas o tema exige isso. Por enquanto, é o melhor que nós podemos oferecer. Até a próxima. Assinado Sigmund Rand.